Oi, turma do livro Deus e Espírito Universal Supremo, Jesualdo Costa, no capítulo 2, Causa e Efeito. Em relação a Deus, só existem duas alternativas. Ele existe ou não existe. Não há terceira alternativa. Quando a ciência defendia a teoria de que o universo que vemos se explica por si só, até Albert Einstein, cientista criador da teoria da relatividade, estabeleceu então que o universo não se explica por si só, concluindo que existe um universo paralelo a este, que justifica este que vemos. Esse universo paralelo seria então invisível aos nossos olhos físicos, porquanto se encontra em outra dimensão. Hoje, alguns segmentos da ciência atual já defendem a tese de que vários universos paralelos existam. São dimensões que se penetram e se compenetram sem se misturarem. O filósofo Platão, 428-348 a.C., falava sempre de um mundo das ideias. Hoje, a doutrina espírita nos apresenta o mundo espiritual com informações trazidas pelos próprios moradores deste mundo. Seria o mundo das ideias ou o mundo espiritual. Esse universo paralelo referido pela ciência. Se Deus não existe, como explicar a inteligência magnânima que faz esse universo físico se conduzir com tanta precisão, perfeição e ser tão previsível ao ponto de, por meio de cálculos, saber-se exatamente e milimetricamente a hora e o momento em que algum acontecimento astronômico ocorrerá, como eclipses, meteoros ou surgimento de cometas? Einstein disse certa vez: se Deus não existisse, precisaria ser inventado. Negar a existência de Deus é negar a causa de um efeito. Este universo físico, sem dúvidas, é um efeito portentoso. Assim, a causa deve ser portentosa também. Como nossa ciência física estabeleceu que não existe efeito sem causa, certamente essa causa é o que se chama de Deus, ou seja lá o nome que queiram dar a essa causa. Alegar que tudo é obra do acaso é considerar que o acaso seja inteligente, e não existe acaso inteligente. No livro Ideias e Ilustrações, uma psicografia de Chico Xavier por espíritos diversos, há uma interessante história passada pelo espírito Memei, onde ela narra. Conta-se que todas as noites um velho árabe analfabeto orava com tanto fervor, com tanto carinho, que certa vez o rico chefe de uma grande caravana chamou-o à sua presença e lhe perguntou: por que oras com tanta fé? Como sabes que Deus existe quando nem ao menos sabes ler? O crente fiel respondeu: grande Senhor, conheço a existência do nosso Pai Celeste pelos sinais dele. Como assim? Indagou o chefe admirado. O servo humilde explicou-se: quando o senhor recebe uma carta de uma pessoa ausente, como reconhece quem a escreveu? Pela letra. Quando o senhor recebe uma joia, como é que se informa quanto ao autor dela? Pela marca do ourives. O empregado sorriu e acrescentou: quando ouves passos de animais ao redor da tua tenda, como sabes depois se foi um carneiro, um cavalo ou um boi? Pelos rastros, respondeu surpreendido. Então o velho crente convidou-o para fora da barraca e, mostrando-lhe o céu, onde a luz brilhava cercada de multidões de estrelas, exclamou respeitoso: Senhor, aqueles sinais lá em cima não podem ser dos homens. Nesse momento, o orgulhoso caravaneiro, de olhos lacrimosos, ajoelhou-se na areia e começou a orar também. Deus, dessa forma, se revela pelas suas obras. As pessoas, acreditando ou não que a água é líquida, não farão que ela deixe de ser líquida. Não acreditando que as rochas são sólidas, nem por isso elas deixarão de ser sólidas. As pessoas, acreditando ou não, Deus existe. Em Êxodo 3,14, Deus fala assim a Moisés: eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas: eu sou, me envio a vocês. Deus é o que é. Creio que cabe aqui uma poesia de minha lavra que trata de Deus enquanto causa primária. Causa primária. O universo inteiro é de amor. Amor e justiça equilibrados, e em todos os mundos habitados a regência de Deus que é Criador. E na ação de fluidos comandados pela mente do Espírito emissor está a causa do efeito ulterior. Dessa forma tudo é resultado.
E assim tudo é lei universal, proveniente de um núcleo que é causal, força cósmica de justiça e de amor. Deus, a causa principal, Pai de amor descomunal, luz de eterno esplendor. Então, assim, para o crente e para o descrente, tanto faz o que cada um acredita. Deus é Deus e não vai mudar porque você acredita ou deixa de acreditar nele, né? Nós vemos hoje, como que vocês percebem que está tendo um avanço na mente das pessoas, na questão espiritual. Até mesmo para diversão, para cultura, já está tendo algumas mudanças. Eu acompanho aqueles heróis da Marvel, só que eu tô tendo confusões diante dos novos filmes, porque eu sou aquela pessoa santomé, lembra que a Patrícia fala isso? Que tem que ver para crer, mas independente de eu ver para crer, as coisas são como elas são, elas não vão mudar por minha causa. Mas tem coisas acontecendo que fazem com que a Patrícia reflita e busque ainda mais essa fé. Eu quero ter fé. E assistindo a Marvel, aconteceu de ter 2 tipos de Homem-Aranha, depois 2 Doutor Estranho, depois foi tendo 2 Wolverine, e eu comecei a ver aquilo nos filmes. Meu irmão entende mais do que eu, falei pra ele, o que tá acontecendo? Antes a gente assistia um Homem-Aranha, terminava aquele filme e começava outro do Homem-Aranha, era o mesmo Homem-Aranha, mudava o ator, né? Mas o personagem era o mesmo, dava continuidade na história. Agora eu tô vendo que tem um Homem-Aranha aqui e outro lá em outro lugar, que eles falam que é paralelo. São lugares paralelos que tratam histórias diferentes e momentos diferentes com o mesmo personagem. Aí meu irmão estava tentando me explicar, ainda não compreendi bem isso, mas já vi que através dos heróis está tendo uma explicação sobre isso que eu acabei de ler. Existem mundos paralelos. Não que vai ter uma Patrícia lá no mundo espiritual, como acontece nesses filmes de heróis, mas vão ter espíritos no mundo espiritual que estão tendo suas experiências agora, nesse momento, como eu estou tendo a minha experiência encarnada. Existem outros mundos, outras vidas, outras histórias ocorrendo paralelamente à minha história, ao meu momento, ao lugar onde eu estou. E se isso ocorre é porque tem uma causa. Alguém está criando tudo isso. Existem espíritos extremamente rudimentar, atrasado, ignorante ainda. Existem espíritos mais elevados, angelicais, como é o caso de Jesus. Então, o que está acontecendo? Deus, o Criador está fazendo tudo isso e ele não para de criar. Então, aquele que ele já criou, simples e ignorante, que se desenvolveu, hoje está perto da angelitude. Aquele que ele acabou de criar está lá, enraizado na matéria, ainda é muito pobre espiritualmente falando, ainda muito ignorante, muito apegado, age ainda com muito instinto, porque ele acabou de ser criado. Então, existe alguém que tem a ver com aquilo que nós vemos e aquilo que nós sabemos e que nem vemos. Não pode ser a obra do acaso. Né? Aconteceu. Tá, aconteceu da onde? Como é que o meu corpo, as minhas células, elas correspondem umas às outras? Estão intimamente ligadas. Se é como quando acontece, a pessoa vai internada por um problema do coração. Você dá medicação para o coração, afeta o rim. Você dá um remédio para o rim, para o coração, afeta o fígado. E assim vai. Por quê? Porque estão interligados. É o acaso que faz células serem interligadas minuciosamente, preparado ali em detalhes, ricos em detalhes. Cada partezinha do nosso corpo, cada célula responsável por algo que funciona no nosso corpo. E que nós ainda vemos por microscópio, por exames, que até são exames hoje que a gente pode dizer que, né, só falta o ultravioleta, se é que não tem, que enxerga tudo dentro da gente. E ainda a gente vendo tudo, como funciona um interligado com o outro, a gente ainda duvida. Porque a gente fica buscando respostas físicas. Ah, não, é por conta de tal química, tal substância ligado ao físico que tem probabilidade ou que não tem. A gente fica buscando respostas físicas, matéria. Por mais que vá buscar essas respostas nos mínimos detalhes. Ah, qual é a menor partícula da matéria? Ah, é o átomo. Não, agora é nano não sei o que lá. Tá, beleza.
Nós estamos buscando as respostas físicas, que por mais que a gente vai fazendo isso ser bem detalhado, né, cheio de explicações, ainda assim o homem não está feliz com as respostas. Porque existe algo que ele não vê, que ele não consegue apalpar, que cria tudo isso. E não é o acaso. Existe algo inteligente criando tudo isso. E se é inteligente, o acaso não é inteligente, né? O acaso seria, na nossa língua, algo que acontece sem explicação, do nada. O nada em si não existe. Sabe quando a gente fala assim, fica quietinho e tenta não pensar em nada? A maior prova que o nada não existe é que quando alguém manda a gente ficar quieto, pensar em nada, nós estamos pensando no nada. Eu quero ficar aqui pensando em nada. Não quero pensar em nada. Mas eu não estou pensando no nada, então eu estou pensando em alguma coisa. O nada em si não existe. O que existe é algo que foi criado por uma certa inteligência. Algo cutucou, né? Inflamou para aquele ocorrido. E geralmente são situações geradas por uma certa inteligência. Seja ela um livro, por exemplo. Foi criado por uma pessoa. Essa pessoa tinha ideias. Da onde que surgiu as ideias dessa pessoa? Do nada? Não. Uma causa inteligente que fez com que ela refletisse sobre aquilo que ela aceita, aquilo que ela acredita, ou aquilo que ela quer colocar você para refletir, para ver se você acredita. Ela quer te instigar, ela quer te cutucar. Então, para tudo isso, reflexão, resolução, tem que ter uma certa inteligência. E a inteligência não foi criada do nada, porque o nada não é inteligente. A nossa inteligência, então, ela provém da onde? O nosso corpo vem do DNA do nosso pai e da nossa mãe. Aí você fica procurando os nossos ancestrais, né? E aí? Adão e Eva? Essa justificativa tá toda certa? Então, do nada, apareceu um homem e uma mulher, tiveram filhos homens e aí fez uma humanidade inteira. Eu vou acreditar assim ou eu vou buscar uma resposta um pouco mais detalhada, que realmente venha fazer mais sentido? Não só essa questão, é isso, acredita e ponto. Isso não é você desenvolver sua inteligência, isso é você ser um papagaio, repetir o que você ouviu. Nós não fomos feitos para ser papagaio, a gente tem que ter essa parte da filosofia que faz a gente refletir sobre as verdades que existem para tirar a nossa própria conclusão e ter a nossa verdade. Então, para tudo tem que ter uma causa antes do efeito. Se tem um efeito, tem uma causa. Eu tenho uma luz em casa, porque tenho a água corrente em grande quantidade, que passa por uma hidrelétrica, que foi necessária uma super inteligência humana para criar aquela hidrelétrica, para estocar aquela grande quantidade de água, fazer com que aquela água, com a sua força, gerasse motores, gerasse essa energia que chega depois, através de fios e tantas outras situações, até virar luz na minha casa. Mas tem lá uma causa para essa luz estar aqui hoje. Não está aqui pelo acaso. Acende-se a luz e pronto, a luz acendeu. Não, não é assim. O dia e a noite, eu não posso chegar lá fora agora, 4 horas da tarde, e falar assim, eu quero que seja luz, eu quero que seja de noite, apaga essa luz aí. As coisas não vão acontecer assim, do nada. Tem uma razão inteligente para ter o dia e a noite, às 24 horas, o movimento da Terra nessas 24 horas, o movimento da Terra em relação ao Sol nos 365 dias do ano, tudo que a gente tem a título de física, de química, são estudos inteligentes que vão buscar a causa desses efeitos. E se ao homem ainda é limitado conhecer algumas coisas, é porque a sua limitação moral também é grande. À medida que nós, seres humanos, encarnados, espíritos dentro desse corpo, ainda tiver uma moral baixa, o nosso conhecimento vai ser baixo, limitado. À medida que a gente vai crescendo com a nossa moral, nós vamos tendo mais conhecimento, é dado a gente mais esclarecimento sobre tudo e todos. Mas enquanto esse dia não chega, basta.
saber que Deus existe. Independente de você saber como, por quê, como ele é, para onde ele vai, se ele está, se ele não está, não vai fazer diferença nenhuma. Você ficar buscando descobrir algo que ainda está longe do seu conhecimento e que pode mais te confundir do que te ajudar nessa busca pela fé. A busca pela fé, ela não é os olhos vendados, mas ela também tem o seu limite. Eu conheci um amigo que ele ia buscar fé em várias religiões. Religiões são fundadas por homens, não por espíritos evoluídos, mas por homens. Cada uma fala uma coisa, é um caminho diferente que se chega a Deus. Tem pessoas que entram no catolicismo e vão até o final da sua vida com muita fé, acreditam em santos, fazem promessas, pagam promessas, cultuam esculturas de gesso, quadros, acendem velas, rezam terço e dá tudo certo, porque é aquela fé, mesmo que seja algo que ela não processa muito sobre aquilo, mas ela tem uma fé tão grande que ela fala, não, foi santo, deixa eu ver, um santo aí, foi a Virgem Maria que fez o milagre, e ela acredita fielmente, ela é devota de Virgem Maria. Você pode falar de qualquer outro santo que ela fala, não, é Virgem Maria na minha vida. É a fé daquela pessoa, e aquilo realmente acontece, porque ela tem uma fé muito grande. Hoje de manhã eu fui acordada com uma mensagem de um filme falando sobre Jesus, uma passagem onde uma mulher que sangrava tocou Jesus. E aí ele ficava perguntando, quem é que me tocou? E ninguém queria falar, né? Quem não sabia, não falava porque não sabia. E quem tinha tocado tinha medo de falar, fui eu, né? Então ficou todo mundo. E ele ficou insistindo, alguém me tocou. Quem é que me tocou? Muitas pessoas tinham colocado a mão em Jesus, mas só uma tinha tocado. Colocar a mão é uma coisa, tocar é outra, né? E aí Jesus falou assim, eu senti sair de mim uma energia muito grande. Quem é que me tocou? Aí a mulher agachada, com medo, ela, Senhor, fui eu que te toquei, me desculpa, mas eu estou tão doente há tanto tempo que eu estou sangrando. Eu acredito que se tocasse no Senhor, eu ia parar de sangrar. E eu parei. Aí Jesus olhou para aquela mulher e falou assim, eu senti que saiu uma energia de mim para você. Aí ela falou, eu sei, o Senhor me curou. Ele falou, não fui eu que te curei. Ó, até arrepia, só de lembrar dessa passagem, gente. Ele falou, não fui eu que te curei, mulher. Foi você, a sua fé. Naquele momento, a mulher não mandou fazer um exame físico nela, passar no médico, né? Fazer o laboratorial para saber se ela foi curada. A fé dela. O tocar no Jesus significava que ela tinha fé. Que se fizesse isso, ela ia ser curada, e ela foi curada. E nós estamos estudando esse livro aqui, num outro canal, Curas Espirituais à Luz da Doutrina Espírita, né? Esse livro é simplesmente maravilhoso. Às vezes é um pouco cansativo, porque eu sou preguiçosa, não é porque ele é cansativo. Eu é que tenho meus defeitos. Mas 400 páginas, a gente já está chegando quase ao meio dele. E aqui eu estou desvendando um pouco sobre essa questão da fé que cura. E aquela passagem daquela mulher de encostar em Jesus com a fé de ser curada, realmente ela pode ter sido curada. Não é milagre, é fé. Então, quando a gente fala de Deus, não é muito diferente. Se nós temos fé em Deus, não precisa ter provas dele. A gente só precisa ter a fé. E não é uma fé cega. É uma fé raciocinada, assim. Porque eu acredito, porque eu vejo coisas que acontecem através da fé dos outros. Eu vejo coisas que acontecem independente se tem fé ou não tem. Como eu disse outro dia, o sol está ali para todo mundo. Para o bonzinho, para o ruinzinho. Para o cara que é digno, o indigno, o atrasado, o adiantado, o sol é de todos. E quem é que criou o sol? Por mais que a ciência venha provar que é uma bola de fogo, que é composto de gases, que houve uma explosão e que ele é parte dessa explosão. Enfim, o início de tudo. Teve uma explosão, tá? E aí, da onde que veio essa explosão? O início disso tudo. A causa disso tudo. Nós sabemos que não foi o homem que fez. E se não foi o homem, foi uma causa inteligente. E só pode ser quem? Deus. Então, para nós cabe entender essa parte. Deus. Eu tenho que ter fé. E Ele age na gente quando nós temos fé. Mas se eu ficar buscando muito, como eu falei, o meu amigo estava buscando em várias religiões saber quem era Deus. Ele foi no espiritualista, ele foi no espírita, ele foi no católico, ele foi em vários.
Todo lugar que ele chegava, ele comprava uma pilha de livro. Toda vez que eu encontrava com ele, ele estava lá, um livrinho embaixo do braço. Que livro é esse aí, Laércio? Esse daqui agora eu tô falando sobre isso, isso, isso. Ele me parava no meio da rua para destrinchar tudo que ele estava entendendo no livro. Super culto, super inteligente, interessado. Sabe o que aconteceu com meu amigo no final das contas? Ele ficou ateu. Porque ele ia buscar tantas respostas, todas elas conflitantes umas com as outras, porque é feito por homens. A interpretação sobre Deus, sobre Jesus, sobre a parte religiosa, ela é feita por homens. E cada um no seu padrão, no seu patamar de evolução. E você começa a ouvir todo mundo, chega uma hora que você se desliga. Fala, não, eu fui ali falar tal coisa, eu fui ali falar tal coisa. Cada um fala uma coisa. Na minha cabeça se tornou o quê? Todo mundo mente. Ninguém sabe de nada. Todo mundo usa a religião para isso ou para aquilo, menos para poder me fortalecer. Aí você começa a ficar revoltado com todo aquele conhecimento que você adquiriu. Porque você não vai saber usar ele. Então, não é aquela história que quem procura acha. Quem muito procura, sim, banana. Né? Se eu procurar uma receita de bolo, eu preciso seguir aquela receita de bolo. Tenho que acreditar que aquele bolo vai dar certo. Se eu não acredito, melhor nem fazer, então. Porque se eu pegar meu bolo... não, aqui tá falando que é 2 colheres de fermento. Eu vou usar uma só. Não, aqui eu acho que eu vou colocar um pouco de banana no meio. Não tá na receita, mas eu vou colocar um pouco de banana no meio. Eu vou colocar um pouco de laranja. Eu vou colocar um pouco de erva doce. Quer dizer, eu vou começar a misturar essa receita. A tendência de primeira é que meu bolo saia uma porcaria. Não vai sair melhor do que a receita original. Porque alguém fez aquela receita e deu certo. Eu tô querendo mudar tanto, eu tô buscando receitas diversas para poder enfiar no meu bolo ali, que ele vai acabar desandando. Então, melhorar a receita seria, não, eu acredito que tal coisa aqui na receita tá dando certo. Eu vou experimentar, então só dar uma pitadinha a mais de sal aqui. Você tentar buscar, refletir, buscar um pouco mais, não é crime nenhum. O problema é quando você começa a misturar muito. Né? Você decide sair de casa, você vai fazer um passeio, você vai no teu guarda-roupa, você pega uma camiseta e uma bermuda, pronto, você já foi embora. Agora sabe aquele dia que você fica, experimenta uma camiseta, não deu certo, experimenta outra, não deu certo, experimenta outra, não deu certo, coloca o vestido, não, o vestido com esse sapato não dá certo, você começa a se atrasar, chega no final das contas, não dá nem vontade mais de sair. É mais ou menos assim. Então, na nossa vida não pode ser essa coisa desequilibrada. Não pode misturar muita coisa. A gente tem que ter um ponto. Eu quero isso. Me planejo para aquilo e procuro realizar aquilo. Se aquilo não der certo, aí sim, eu procuro uma outra saída. Mas eu nunca vi ninguém se arrepender de verdade, quando acredita em Deus, que o cara fala assim, agora não acredito mais. Porque o cara que chega no patamar de acreditar no nosso Criador, ele não volta mais, porque ele avançou um pouco. Quem acredita em Deus avançou um pouco. De verdade, moralmente ele avançou. Então ele não volta lá atrás. Ele não vai voltar mais e falar assim, agora não acredito mais. Quem de fato acredita, não volta atrás. E volto a repetir o que o Gesualdo disse aqui, ele foi muito feliz. Independente, meu caro, se você acredita ou não, Deus vai continuar existindo da mesma forma. Ele vai continuar criando da mesma forma. Ele vai continuar construindo da mesma forma. Então, é mais louvável, é melhor a gente acreditar.